Olá, pessoal! Professora Daiana do Carmedais. Hoje o canal Foco na Caveira fala um pouco sobre epilepsia. Bom, que nada mais é que um distúrbio no cérebro não transmissível em que as atividades das células nervosas são perturbadas. Isso acaba aumentando a atividade e a anormalidade nas células cerebrais, causando aí as crises epiléticas. Dentro das causas, a gente tem desde traumas durante ou após o parto, o excesso de álcool e drogas, infecções e até mesmo doenças neurológicas. E também lesões cerebrais devido a algum traumatismo na cabeça. Dentro dos sintomas parciais, tem aquela mudança de humor, a perda de memória, alucinações, aqueles tremores na face ou até mesmo em outros membros, e o formigamento na boca e também nas mãos. Já os sintomas mais generalizados, a gente tem aquele corpo muito duro, muito rígido, vira o olho e a cabeça, tem movimento dos braços e também das pernas e a salivação espumosa. E diante de uma crise epilética, o que a gente pode fazer? Bom, a gente tem que colocar esse indivíduo de lado com a cabeça para baixo, para que ele possa respirar melhor e não se engasgar. Coloca um apoio na região embaixo da cabeça para que evite que esse paciente ele fica batendo a cabeça durante a crise e podendo causar um traumatismo. Afrouxar as roupas, retirar os objetos que estiverem ao redor desse paciente, desse indivíduo, principalmente para evitar algum tipo de ferimento e contar o tempo de duração dessa crise. Então, não colocar a mão ou qualquer outro objeto dentro da boca desse indivíduo, porque ele pode morder os dedos e até mesmo engasgar. E também não deve se dar nada para comer ou até mesmo para beber, tá? Porque isso vai ocasionar uma asfixia. É interessante também cobrir esse indivíduo, porque os esfínteres serão liberados. Pode urinar, pode evacuar, até mesmo para manter a integridade desse indivíduo. Se essa crise ela durar menos de 5 minutos, é um paciente que já tem histórico de epilepsia. Então, a gente faz esse atendimento e não é necessário chamar o médico. Agora, caso essa crise dure mais tempo, né? Aí, automaticamente, a gente pode atender dessa forma e direcioná-lo ao hospital ou chamar uma ambulância. Diabéticos e gestantes devem ir para o hospital imediatamente. Dentro dos diagnósticos, a gente tem desde imagem até exames de sangue. Então, o exame de sangue, ele vai verificar o nível de açúcar, cálcio e sódio. Então, se esses níveis estiverem baixos demais, pode levar às crises epiléticas. Agora, a punção lombar, ela avalia se foi de alguma infecção cerebral essa epilepsia. O eletrocardiograma verifica se a causa tem alguma coisa a ver, alguma ligação com algum problema cardíaco. A ressonância magnética, ela tem um detalhamento maior de vários tecidos nervosos. Então, tronco cerebral, cérebro posterior, e consegue descobrir se essa epilepsia foi causada ou não por algum distúrbio cerebral. Tomografia já consegue a parte mais anatômica, crânioencefálica, e o eletroencefalograma avalia a atividade cerebral. Dados estatísticos estimam que 50 milhões de pessoas têm epilepsia. Então, indivíduos que estão em tratamento ou tenham tido alguma crise no último ano em todo o mundo. Aqui no Brasil, 1,3% da população ela sofre da doença e 50% dessa porcentagem são em crianças. Existem algumas complicações nas gestantes, onde não se sabe se essas complicações elas são derivadas da doença ou do tratamento medicamentoso. Então, no período de aleitamento, alguns medicamentos eles podem causar desde irritação na criança e sonolência. Então, essa mãe, no período da amamentação, elas são orientadas a amamentar somente 1 hora após ter tomado a medicação. E sempre amamentar sentada ou deitada. Por quê? Porque essas crises epiléticas elas podem acontecer durante o aleitamento. Dentro das complicações, desde um aborto espontâneo, sangramento na vagina, parto prematuro, malformação do feto e até mesmo pré-eclâmpsia, que é quando a mulher fica com hipertensão. E como que a gente previne? A gente previne evitando lesões na cabeça, não usar medicamentos e não parar a medicação sem orientação médica e a vacinação.
E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Deixa aqui embaixo as curtidas de vocês, comentários e compartilhe os vídeos.